Glória a Deus, eu sou da amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo de número 2. Nós vamos ler, irmãos, dos versos 1 ao 5. Está escrito assim na palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a provas os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Oremos, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, te agradeço mais uma vez, Senhor, pela rica oportunidade, Pai, de estarmos aqui para cultuar o teu santo nome, meu Pai. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporciona em nossas vidas, Pai. E te peço nesse momento, meu Pai, reconhecendo que de mim nada por mim mesmo posso fazer, Pai. Te peço nesse momento unção e poder dos altos céus, Pai, para proclamar tua palavra, Senhor, para pregar com poder e autoridade vindo da tua parte, meu Pai. Que não seja, Senhor, uma mera palestra, Pai, de sabedoria humana, mas que seja, como falou o apóstolo Paulo aos Coríntios, que seja com poder. Que seja a tua sabedoria aqui essa manhã falando, meu Pai, para edificar os nossos corações no teu amor e no teu poder, na tua presença, Pai. Sim, Senhor, que cada coração aqui essa manhã e os que nos ouvem pela internet seja regado, meu Pai. Que frutifique, meu Pai, para o teu reino, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, pois aqui nós choramos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, quem esteve aqui semana passada, vai lembrar que o pastor Jardel pediu que eu trouxesse uma palavra lá em 2 Coríntios capítulo 9, que fala sobre a questão dos donativos, que fala sobre a questão da contribuição no que diz respeito à igreja. Mas eu confesso, irmãos, que embora eu esteja de férias, foi onde eu mais trabalhei e acabei não escrevendo, embora tenha começado a escrever essa mensagem que vai ficar para uma próxima oportunidade. E eu pregarei hoje uma pregação que eu já vinha desenvolvendo, uma mensagem que eu já vinha escrevendo há algum tempo. E essa mensagem de hoje, irmãos, vai corroborar muito com essa outra mensagem sobre as contribuições na igreja. Vai ser como que eu diria uma parte 1 dessa mensagem. Nós lemos, irmãos, Apocalipse capítulo 2, dos versos 1 ao 5. E eu quero frisar essa manhã o verso de número 4, onde diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nós falaremos hoje, irmãos, sobre o primeiro amor. Falaremos esta manhã, meu amado, sobre vigor espiritual, aquele amor, irmãos, que nós tínhamos no começo da caminhada com Cristo, sobre ter, irmão, saúde espiritual, porque assim como é importante a nossa saúde física, irmãos, mais importante ainda é a nossa saúde espiritual. Sermos, irmãos, uma igreja cheia da presença de Deus, termos, irmãos, a chama do Espírito Santo ardendo em nossos corações, como no princípio da caminhada. Poder, irmãos, aconselhar pessoas, falar, meu amado, do amor de Deus, falarmos como no começo, com aquele vigor, com aquele ânimo,
onde nós, em toda oportunidade, falávamos, irmãos, do arrebatamento da igreja. Quando nós falávamos, irmãos, a todo momento sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém. Almejarmos, irmãos, como no princípio, o dia eterno. Amar, irmãos, a Deus, amar o nosso próximo, não nos cansarmos de fazer o bem. É esse amor, irmãos, é esse vigor que nós devemos ter vivos e aceso em nossos corações. Porque, irmãos, Jesus subiu para o Pai e Ele não nos deixou aqui na terra sem mandamentos, irmãos. Jesus nos deixou o mandamento, e o mandamento de Jesus Cristo, meu querido, minha querida, é amar. Em João capítulo 13, verso 34, Jesus Cristo diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele diz mais, irmãos, no verso 35, ele diz: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E é desse amor, irmãos, que nós falaremos esta manhã. Sobre o estar bem, sobre ser cheio da presença de Deus, sobre sentir-se próximo de Deus. Mas alguém poderia dizer: irmão Auricélio, mas amor não é sentimento, amor são atitudes. E num certo sentido isso é verdade, irmãos, porém, eu poderia dizer que amo a Deus e não obedeço. Eu poderia dizer que amo o meu irmão, mas não estendo a mão para o ajudar, e o nome disso é hipocrisia. Ao passo, irmãos, que eu também posso estar fazendo toda a obra de Deus sem a chama do primeiro amor ardendo em meu coração, irmãos. É possível que o crente esteja fazendo tudo na obra de Deus, mesmo estando no piloto automático, sem entusiasmo, sem amor, sem fervor. Fazendo, irmãos, somente para cumprir uma tabela religiosa. Ou seja, querido, amor são obras acompanhadas de fervor. E o nosso fervor espiritual precisa ser acompanhado de obras, de boas obras. Caso contrário, irmãos, nossa obra para com Deus estaria incompleta. E nós vamos, querido, esta manhã falar desse tema, tomando como exemplo a igreja de Éfeso. Se você percebeu bem durante a leitura do texto, querido, Jesus está dando aqui para aquela igreja o diagnóstico espiritual. Jesus está mostrando, irmãos, o diagnóstico da igreja por dentro. Porque exteriormente todos viam uma igreja atuante. Mas Jesus Cristo, irmãos, que é o Senhor da igreja, Ele vê o raio-x. O diagnóstico espiritual de Éfeso, querido, era justamente o fato deles terem abandonado o primeiro amor. A queixa de Jesus contra a igreja de Éfeso, amado, era a falta de entusiasmo quanto às coisas sagradas. Apesar, irmãos, de no verso 2 Jesus dizer, leia comigo o verso 2: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Era uma igreja, irmãos, Éfeso era uma igreja que tinha atividade. Era uma igreja, irmãos, que tinha obras, que tinha trabalho, que tinha paciência. E quando o Apocalipse fala de paciência, irmãos, fala de ser paciente em meio às tribulações. Éfeso era uma igreja que não negava o nome de Jesus Cristo, apesar das perseguições. Era uma igreja, irmãos, que o texto diz que não podia sofrer os maus. Em outras traduções, não suportava, não tolerava homens maus. Era uma igreja, irmãos, que não tolerava a maldade.
Trazendo para os dias de hoje, o pastor Jardel era uma igreja que ligava a televisão ou ia ver as notícias na internet e se entristecia com a corrupção e com a violência que é noticiado. Era uma igreja, irmãos, que nem era o justo Ló, que nem diz 2 Pedro 2, versos 7 e 8, que diz: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim era Éfeso, irmãos. Éfeso também, querido, era uma igreja que sabia reconhecer os falsos apóstolos. Trazendo para os dias de hoje, era uma igreja que ligava a TV ou o celular e via a heresia correndo solta. Que via, irmãos, falsos profetas distorcendo o evangelho em benefício próprio. Mas aquela igreja era uma igreja que tinha o seu heresiômetro ligado no 220. Que sabia reconhecer falsas doutrinas. Ora, irmãos, Éfeso era uma igreja que ouvia os mais poderosos sermões, ouviu pregações de pessoas que se dedicavam à oração e ao ensino do genuíno evangelho. Éfeso, querido, foi pastoreada por ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo, o homem que ganhou continentes para Cristo, que escreveu a maioria do Novo Testamento. Foi pastoreado, irmãos, por Apolo, um homem eloquente e poderoso nas palavras, que nem diz o livro de Atos. Foi pastoreado pelo casal Priscila e Áquila, um casal atuante na obra de Deus, pelo jovem Timóteo e pelo apóstolo João. Olha essa seleção aqui. Aqui é uma seleção, irmãos. Aquela igreja ouviu os mais poderosos sermões. A teologia que eles receberam, irmãos, era impecável. E apesar da ortodoxia, querido, apesar das boas obras, e apesar da paciência e da perseverança deles, Jesus está aqui repreendendo duramente os efésios. Motivo, irmão do céu: falta do primeiro amor, irmãos. Porque Jesus espera, irmãos, que nós tenhamos uma fé avivada, que o primeiro amor, irmãos, esteja vivo em nossos corações, pois todo conhecimento teológico sem amor não passa de religiosidade vazia. Éfeso aqui, irmãos, estava passando por algo que Jesus já havia profetizado em Mateus 24. Jesus ali numa conversa com seus discípulos, ele aponta para frente e profetiza: olha, vai vir dias que pelo multiplicar da iniquidade o amor de muitos vai se esfriar. E Éfeso, irmãos, estava passando por isso já no primeiro século. O avanço da maldade, querido, no mundo tende a esfriar o amor do crente, mas nós somos instruídos a manter essa chama acesa, irmãos. No verso 13 de Mateus 24, Jesus Cristo diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E muitos olham para esse texto e acham que perseverar até o fim é perseverar até o fim indo para a igreja. Não, querido, venha para a congregação, congregue, isso é bom, isso é saudável. Mas Jesus está falando aqui de perseverar no amor, de perseverar na obediência para com Deus, de perseverar na ajuda aos irmãos, de perseverar na oração, na leitura da palavra, irmãos. É disso, é dessa perseverança que Jesus está falando. É comum, irmãos, que o desânimo venha, mas Jesus espera que a gente não aceite que o desânimo permaneça.
Deus quer, irmãos, que a gente seja livre da frieza espiritual. E com relação à frieza espiritual, se eu não me engano, foi Charles Spurgeon que falou que somente um homem vivo luta contra qualquer bicho que suba nele. Somente o homem morto vai ser devorado pelos bichos. Então, querido, se há alguma fagulha de vida, nós cristãos, nós devemos lutar, não aceitar que a frieza e o desânimo venha e permaneça. De modo, irmãos, que nós não devemos nos entregar, mas lutar em oração por um avivamento, irmãos. E para aprofundar ainda mais o assunto, frieza espiritual no contexto bíblico, irmãos, refere-se ao estado de distanciamento ou falta de fervor em relação à fé e à vida espiritual. É um período, irmãos, em que a pessoa sente falta de vontade de orar, de ler a palavra, de participar das atividades da igreja. É um período, irmãos, em que o crente se sente distante de Deus. Não que Deus abandone o crente, mas é o crente, por pequenas concessões que desagradam ao Senhor, ele deixa esfriar a vida com Deus. E eu listei aqui, irmãos, 5 causas da frieza espiritual. 5 atitudes que levam ao crente à frieza. E eu listei, irmão, 5 sintomas de quem já está frio. E você vai ver, irmãos, a semelhança entre elas. Embora eu pareça repetitivo, você vai entender por que é que eu vou falar as 5 causas e os 5 sintomas. Mas na frente você vai entender. Sintoma 1, irmãos. Perdão. Atitude 1 que leva ao crente à frieza. Distrações. As correrias do dia a dia e as preocupações materiais levam ao esquecimento das coisas espirituais. 2, falta de tempo com Deus, a negligência na oração e na leitura da Bíblia e na participação das atividades da igreja levam ao crente ao esfriamento espiritual. 3, hiperconexão, excesso de tempo gasto com telas e redes sociais desviam a atenção das coisas de Deus. 4 lugar, autossuficiência, irmãos, é a crença de que se é capaz de viver uma vida cristã sem a ajuda de Deus. Um exemplo que eu posso citar aqui é o de Pedro. Pedro encheu o peito, pastor Jardel, na mesa da Santa Ceia e diz: Senhor, até eu vou contigo para a morte, Senhor. Naquela mesma noite, irmãos, o mesmo Pedro negou Cristo 3 vezes. Em outras palavras, irmãos, é impossível, não adianta a gente pensar que vai vencer o mundo e seu sistema pela força do nosso braço. Nós precisamos, irmãos, buscar forças do alto. Nós não conseguiremos sozinhos. Achar que eu vou viver uma vida cristã pela força do meu braço é questão de tempo para que venha a queda. Porque a vida cristã, irmãos, é o auto-reconhecimento de que eu não sou capaz. A vida cristã, irmãos, é a gente dizer dia após dia para o Senhor: Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Pai, eu preciso do teu fortalecimento. Mas acontece, irmãos, que muitos de nós acorda e toma o seu alimento e dorme sem agradecer a Deus, sem buscar o Senhor em oração, sem dizer: Senhor, eu não consigo, Pai, me fortalece. A vida cristã, irmãos, é uma oração contínua, do acordar ao levantar.
A vida cristã, irmãos, é um reconhecimento da nossa incapacidade e insuficiência diante do Senhor. Hoje você vê um evangelho maldito chamado de evangelho de autoajuda, como se o crente conseguisse sozinho pela força da carne. Não dá, irmãos. E me perdoem a frase pronta, eu peguei essa frase de alguém lá no passado. A pessoa dizia que nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto, querido. E o quinto ponto, irmãos, que leva o crente à frieza espiritual é o pecado. A prática de pecados não confessados e a falta de arrependimento geram distanciamento de Deus. Isaías 59, verso 2, o profeta diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nós vimos até aqui, irmãos, 5 sinais que levam à frieza. E agora nós veremos 5 sinais de quem já está frio. E note, irmãos, comigo a semelhança. Sinais da frieza espiritual. Sinais, irmãos, de quem já está frio. Olha a semelhança. 1. Diminuição do interesse espiritual. O crente, irmãos, fica sem vontade de orar, de ler a Bíblia e de participar dos cultos e de outras atividades da igreja. 2, falta de entusiasmo. O crente frio sente-se apático e indiferente em relação aos assuntos da fé e à vida espiritual. 3º ponto, isolamento. É o distanciamento da comunidade da fé e dos relacionamentos que incentivam a espiritualidade. 4º, o materialismo. O crente frio, irmãos, passa a priorizar preocupações materiais e mundanas em detrimento das coisas espirituais. E 5, pecado não confessado. A falta de arrependimento, irmãos. Perceba, querida, a semelhança entre as causas e os efeitos da frieza. A frieza espiritual, irmãos, é uma prisão. Os motivos que me levam à frieza são os mesmos que me aprisionam nela. Frieza espiritual, querida, é uma prisão na qual eu mesmo me meti por causa de pequenas concessões. As causas da frieza me levam e as consequências da frieza são as grades da prisão. Irmãos, quem nunca passou por isso? Eu confesso, irmãos, que eu passei anos trancado nessa masmorra chamada frieza espiritual. Eu passei anos, irmãos, trancado nisso aqui que eu achava que eu nunca ia ser livre. Aquele primeiro amor que eu sentia no começo, eu achava que nunca ia passar, irmãos. Aquele primeiro amor, aquela chama, eu achava que, Deus me salvou, Jesus me salvou, e agora eu vou viver essa alegria para sempre. Alguns crentes mais antigos na fé olhavam para mim, é porque tu está no primeiro amor, isso vai já passar. Eu digo, não, comigo não. Comigo vai ser diferente, pastorada. Achava que nunca ia sair daquele estado, irmãos. E o triste é que muitos podem estar vivendo isso, irmãos. Aqui. Você aí na internet que me acompanha. Embora um dos sintomas que eu listei tenha sido o afastamento da congregação, irmãos, nem todos se afastam fisicamente. Embora se afaste mentalmente e espiritualmente, até vem para a congregação, mas vem somente para cumprir uma tabela religiosa semanal. Mas não tem, irmãos, o mesmo vigor, o mesmo ânimo, o mesmo entusiasmo de antes. Mas tem uma boa notícia, irmãos.
A boa notícia é que o fervor pode voltar. O mesmo fervor, irmãos, pode ser restituído. A chama pode reacender. Apocalipse capítulo 2, verso 5, Jesus Cristo diz na parte A do versículo: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se Jesus está mandando a gente se arrepender, irmãos, se Jesus está mandando a gente voltar, é porque é possível voltar. A falta do primeiro amor, querido, é algo pelo qual nós precisamos nos arrepender. Lembra-te, pois, de onde caíste. Precisamos, irmãos, puxar pela memória onde foi que nós caímos. Não veio do nada, foi alguma coisa, foi alguma concessão. E precisamos, irmãos, nos arrepender e praticar as primeiras obras, orar como no princípio, ler a palavra de Deus como antes, falar, irmãos, do amor de Deus, evangelizar como antes. Irmão Auricélio, como que eu faço para vencer a frieza espiritual? Eu listei aqui 7 atitudes, irmãos. Primeiro, lembrar do primeiro amor. Buscar, irmãos, reacender a paixão e o fervor pelas coisas de Deus, como no início da nossa caminhada na fé. 2, irmãos, buscar a Deus, retomar a prática da oração, leitura da Bíblia e participação nas atividades da congregação. Irmãos, agora eu quero citar um exemplo de um pastor que eu vi na internet. Ele diz assim: querido, você acha que eu acordo toda manhã com vontade de orar e ler a Bíblia? Aí ele fala: mas é claro que não. Irmãos, leitura da palavra, oração, participação das atividades da igreja, são coisas que a gente faz que tem a nossa carne vindo contra. São coisas, irmãos, que a gente faz que tem o diabo vindo contra essas atividades, essas atividades espirituais. Não vai ser fácil orar sempre, não vai ser fácil sempre ler a Bíblia, não vai ser fácil sempre participar das atividades da congregação. E Jesus falou que não ia ser fácil mesmo, irmãos. Jesus não chamou a gente para umas férias, Jesus chamou a gente para uma guerra. Só que muitos de nós, irmãos, entregou, abandonou o escudo, abandonou a espada, abandonou o capacete. Terceiro ponto, irmãos, ter bons companheiros espirituais, buscar irmãos que incentivam o nosso crescimento na fé e que possam oferecer apoio na palavra de Deus e em oração. E esse ponto é muito importante, irmãos, porque muitos até querem ser restituídos espiritualmente, ao passo que ainda andam com amizades que o distanciam de Deus. O apóstolo Paulo disse algo muito importante. Ele disse que as más conversações corrompem os bons costumes. Quarto ponto, irmãos, viver em comunidade, participar da vida da igreja e aprender com os ensinamentos e as experiências dos outros irmãos. Quinto ponto, irmãos, devemos buscar o conselho de líderes espirituais, procurar a ajuda de pastores e líderes. E muito cuidado com essa parte. Líderes, servos de Deus, filhos de Deus, líderes que se empenham no ensino da palavra, para nossa orientação e aconselhamento. Sexto ponto, irmãos, devemos buscar a ajuda do Espírito Santo e reconhecer a necessidade da graça de Deus para superar a frieza espiritual e renovar o fervor na fé. Mas, irmão Auricélio, eu tenho feito tudo isso e ainda me sinto frio. Irmão Auricélio, mas eu oro, eu leio a palavra, eu vou nos cultos e ainda me sinto frio. A batalha está no sétimo ponto, irmãos. Todos nós pecamos.
Todos nós pecamos, irmãos. Não há um de nós que não peque. Mas o 7º ponto diz: confessar pecados, buscar perdão de Deus e de algum irmão, se for necessário. Sem esse último ponto, irmãos, nenhuma das outras vai fazer sentido. Ir à igreja, orar, louvar, ler a Bíblia sem arrependimento de pecado, de nada nos adianta. Na verdade, irmãos, toda a nossa atividade religiosa sem arrependimento de pecados não passa de teatro religioso. Conclusão, irmãos. E bem aqui nessa conclusão eu quero citar 1 Coríntios capítulo 8, dos versos 1 ao 3. O apóstolo Paulo diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por Ele. Irmãos, uma boa teologia é de grande importância para uma comunidade cristã ser saudável. Mas todo conhecimento teológico sem amor, irmãos, é soberba, é vaidade. Conhecimento teológico é bom, irmãos, mas conhecimento sem amor só gera altivez de espírito. Paulo está dizendo aos Coríntios: no que se refere à comida sacrificada aos ídolos, vocês são mestres no saber. Ponto. O saber ensoberbece. Algumas versões dizem: o saber incha, mas o amor edifica. Paulo está fazendo aqui, irmãos, um paralelo entre o conhecer e o amar. A minha esposa me perguntou ontem, dizendo: Auricélio, como assim Salomão? Ela cita Salomão. Salomão era um homem tão sábio, as pessoas iam lá para ouvir o conhecimento de Salomão. Mas esse homem depois ajunta para si mulheres de outras nações e começa a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Ela já tinha me perguntado isso antes, mas eu não tinha resposta, irmãos, confesso. Mas ontem, assim que ela me perguntou, o Senhor me mostrou esse texto. Aí eu me lembrei: Regiane, ter sabedoria sem amor é só vaidade. Excesso de conhecimento sem amar, irmãos, é soberba. Conhecimento sem amor, até os demônios têm. Os demônios conhecem a Bíblia, irmãos, de Gênesis e Apocalipse, mas amor está fora do vocabulário deles, do dicionário deles. Irmãos, quando a nossa teologia é acompanhada de amor, isso transparece na nossa vida. Se a minha teologia é acompanhada de amor, eu me torno mais obediente a Deus. Porque amar a Deus é obedecer, irmãos. João 14, 23 e 24, Jesus Cristo disse: respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos nele, e faremos nele morada. Aleluia. Verso 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Irmão, se eu amo, eu transpareço isso no meu modo de falar, no meu modo de agir, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, dentro da minha casa com a minha família, no meu convívio na congregação com os meus irmãos. E nós precisamos, irmãos, estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos, irmãos, ter fome e sede pela presença do Senhor, como escreveu o salmista em Salmo 42, versos 1 e 2, onde ele diz:
Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar-me para apresentar-me a Deus? Olha essa declaração, irmãos. E é nessa busca incessante por Deus, irmãos, que nós somos capacitados a amar. Pois o amor que Jesus exige de nós não é gerado por força humana, irmãos, mas pela capacitação do Espírito Santo. E a minha oração a Deus, irmãos, nessa conclusão é que nós sejamos a cada dia cheios do poder de Deus, cheios, irmãos, da unção do alto, crentes, irmãos, revigorados, crentes que oram, que leem a palavra, que falam do amor de Deus, por onde quer que andemos, irmãos. E eu concluo com um trecho da canção, sempre vou lembrar, que foi composta pelo pastor Eliseu Gomes de Moraes Oliveira, e foi imortalizado na voz da cantora Mara Lima. E é um trecho, irmãos, que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Diz assim, ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Amém, queridos. Vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus essa manhã. Glória a Deus.